Começa agora mais um Paralelas aqui nos estúdios do Grupo RBS em Porto Alegre e hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta, que é comida. Mas nós não vamos falar só de comida não, a gente vai falar de cultura, de comportamento, de turismo, de sustentabilidade, de ecologia. Vocês já ouviram falar num conceito chamado cozinha de natureza? E ecogastronomia? Slow food? Todas essas palavras, elas são tendências no universo gastronômico global e não é diferente aqui no Rio Grande do Sul. E para falar desse assunto, desses assuntos todos, eu chamei aqui um chefe, que eu sou muito fã. Ele é um grande chefe, e ele não é só um chefe não. Olha só, ele é agricultor, pesquisador, turismólogo e mais um monte de coisas. Ele é pai do Pietro e do Marco, marido da Márcia, e é dono de um restaurante que tem atraído gente do Brasil inteiro para a Serra Gaúcha. Lá no Vale dos Vinhedos, chama Vale Rústico, onde ele aplica toda essa teoria da cozinha de natureza na prática. E esse restaurante virou um fenômeno, ele está há anos já no ranking dos 50 melhores restaurantes do Brasil, e é um lugar incrível justamente porque une tudo isso, essa coisa da natureza, da preocupação com a comida mais lenta, mais orgânica. E eu já estou falando demais. Deixa eu apresentar aqui o Rodrigo Belora, que veio lá de Garibaldi para estar aqui hoje, especialmente para isso. Muito obrigado, é uma honra te receber aqui. Eu sou tua fã e adoro a tua comida. Obrigado, Gil. A honra é minha de estar aqui, né? É muito bom de poder, principalmente, falar sobre isso, né? Eu digo que é uma das minhas grandes missões nesse mundo. Eu acho que é a gente, né, despertar esse desejo por pessoas comendo uma comida mais limpa, né, mais orgânica e, enfim, com mais conhecimento também, né? Exatamente. E vamos começar do começo. Como é que começa a tua ligação com a gastronomia? Da onde vem isso? Porque tu é um cara que se formou primeiro em turismo, né? Isso, formado em turismo aqui pela PUC. Com 17 anos eu vim morar em Porto Alegre, né, estudar turismo. E na faculdade de turismo a gente tem assim umas palhinhas, né, do que seria essa parte de A e B. Mas depois que eu me formo, eu vou morar na Bahia, trabalho em resort lá, e aí volto para casa, basicamente. Meio que volto para Porto Alegre, vou voltar para Bento, mas aquela coisa, eu saí muito cedo de casa, voltar a morar com meus pais, né? E tinha essa propriedade que estava abandonada lá, né? Onde é um super lugar, que é Vale dos Vinhedos, né? Que é um lugar muito especial, mas na época até era meio assim, tem aquele, né? Na época o Vale dos Vinhedos ainda não era o que ele é hoje, Não é o que ele era hoje, não é o que é hoje, e, cara, só pra ter uma ideia, a gente chamava aquilo de colônia, né? Vamos lá pra colônia, né? Assim, e numa época em que a gente via colônia com um certo preconceito, né? Colônia, eu também sou da colônia, entende? Eu sei o que isso significa. Isso, e daí assim, mas eu disse, cara, eu não vou morar em casa mais, eu vou morar lá fora. E aí fui pra lá e, sim, parecia uma maior loucura que eu tinha feito na vida, né? Nessa época eu dava aula de inglês, aula em turismo, enfim, fazia de tudo para poder me sobreviver, assim, né? Comecei a fazer um MBA em gestão empresarial, então eu vim alguns dias para Porto Alegre, na FGV. Participei, inclusive, aqui lembrando agora, né, do projeto, acho que era dos 50 anos da Zero Hora, se não me engano, que a gente fez. Eu estava digitalizando todas as Zero Horas, as capas, eu não lembro, eu fiquei trabalhando com alguém aqui durante um tempo, enfim, fazia várias coisas para conseguir sobreviver. E aí, voltando para lá, começo a me conectar lá com aquela propriedade, né? Eu começo a entender que, para mim era um sonho poder estar perto da natureza, né? Poder me conectar com um lugar que eu amava. Eu tinha esse sonho de poder plantar o que eu ia comer, né? Mas sem conhecimento nenhum, eu nunca estudei nada com agricultura, agronomia, nada disso. Eu simplesmente, né, gostava da natureza e fui me desafiando a colocar aquilo em prática. E só pra gente situar, isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi 2007, mais ou menos. Quase 20 anos. 2008, isso aí. E aí? Mas aí veio a ideia, primeiro, de criar um atrativo turístico. A ideia vem assim, bom, eu vou fazer alguma coisa com o que eu sei, que eu era apaixonado por trilha de aventura, conectei com algumas pessoas, imaginei algumas coisas, né? Testei algumas coisas, como passeio de bicicleta, trilhas lá dentro. Hospedei pessoas na casa onde hoje é o Vale Rústico, né? E aí depois eu começo a entender que, cara, as pessoas curtiam muito a história de comer o que tinha lá, né? Eu pegava o queijo da nona, o salame do vizinho, o pão que a gente fazia ali, e juntava tudo aquilo e aquilo começava a virar uma experiência bacana, né? Depois tinha aquilo para levar, tinha o suco de uva do vizinho, e a gente comecei a entender que aquilo fazia muito mais sentido, né? E comecei a cozinhar também, porque eu estava ali morando ali, usava o que tinha disponível, tinha um forno de barro antigo lá abandonado. E eu começo a fazer umas pizzas. Eu tinha lido o livro do Jamie Oliver, aquele. E aí eu achei, vou fazer umas pizzas. Eu não sabia cozinhar nada até então.
disse, vou fazer umas pizzas, começa a fazer umas pizzas, né? E lembro que ele fazia umas pizzas tudo sem formato, achava muito legal aquilo. Eu disse, vou fazer nesse estilo, assim. E foi super legal, assim, foi o meu início da história toda. E começo toda sexta-feira eu faço pizza, e aí começo a repetir isso. Quando eu vejo tá indo pessoas que não eram mais meus amigos, porque nesse primeiro momento eram amigos, conhecidos, que iam e tal. E aí eu digo, tem que cobrar, não era mais só dividir a conta, né? Gastamos tanto, vamos rachar todo mundo. E isso começa a virar um negócio que eu, enfim, em alguns momentos digo, o negócio passou na frente de mim, assim, em vários momentos, né? Onde eu tinha que estudar, daí eu começo a fazer o curso do Senac, faço cozinheiro do Senac, depois faço o ITIF lá em Flores da Cunha, o chefe avançado. Aí a gente tem as cidades irmãs, né? Os Gemelades, Bento Gonçalves, Rovereto, Roncenho, né? No norte da Itália, eu consigo fazer um intercâmbio para lá, fico um mês lá. Tu estudou na Itália. Daí me conecto com uma coisa que para mim foi a grande transformação do Vale Rústico, assim, que era... eu via a simplicidade com que eles olhavam para o ingrediente e como eles valorizavam aquilo, né? Então, assim, o tomatinho sido colhido realmente maduro, tirado, posto no prato, uma flor de sal, azeite de oliva bom, e era isso. E era maravilhoso. E era maravilhoso, e era a melhor experiência que eu já tinha tido, porque até então, muito da cozinha que eu via era essa cozinha com muita interferência, né? Com muita, né? Muita coisa para transformar um ingrediente em algo especial. E lá eu vi o mundo contrário a isso, assim, e eu voltei chocado, né? E aquilo me mexeu muito e eu disse, cara, eu vou aplicar isso. Né? E eu lembro direitinho das grandes fases assim, do Vale, quando eu tiro a pizza do Vale Rústico, não, agora vai ter um menu. E aí todo mundo tá agora, né? Tu já era louco, não sei como deu certo a tua primeira loucura, né? E aí tava funcionando, tava bombando. Tem um louco fazendo pizza no meio do mato, é mais ou menos isso, né? Isso aí. Eu dizia assim, porque o Belora, o meu sobrenome, né? Lá eles falam Belora, o resto do mundo fala Belora. Mas o meu pai foi o primeiro psiquiatra da Serra. Ah, é? Foi o primeiro psiquiatra da Serra. Então ele vai pra lá e para tratar os loucos, né? E Belora virou um sinônimo de louco, né? E, assim, ele foi o diretor do primeiro hospital psiquiátrico. Então, assim, meu pai tem livro de piada, assim, ele é uma lenda, né? Que demais isso, Belora. Eu não sabia. Eu te chamo de Belora, agora eu vou te chamar de Belora. E aí o Belora lá, assim, tipo, se você tá fazendo alguma coisa, tá bebendo muito, alguém olha pra ti, eu vou te levar no Belora. Tipo, isso até hoje, né? É assim lá. E aí... O Thay conhece. Nosso produtor aqui é lá da região. Se ele morou em Bento, ele sabe dessa história. Pena que não tem uma câmera pra mostrar ele aqui, que ele tá morrendo de rir aqui. E aí? E aí, a brincadeira é essa, agora o Belora pirou de vez, porque Belora já era louco, tipo, já é sinônimo de louco, e Belora pirou de vez e tá no meio do mato fazendo um restaurante, né? Com comida local, com uma coisa que ninguém estava acostumado ninguém ainda. Valorizava, porque né? alta gastronomia, sei lá, era outro tipo de percepção, e tu chega com a simplicidade. Isso aí, então foi uma coisa muito, cara, e pra mim, assim, ao mesmo tempo foi muito orgânico, foi muito natural, orgânico no sentido de ser, assim, ia acontecendo, e eu ganhava R$50 sobrava, comprava mais um garfo, uma faca, mais um talher, e assim, eu fui construindo, né, o que a gente tem hoje, dia após dia, né, batalhando por cá, por isso que eu valorizo muito o que a gente tem lá, assim, né, valorizo muito onde a gente tá, e esse grande, e tinham vários problemas ali, né, um dos problemas é que a gente sempre trabalhou com o portão fechado. Né? Tu chega no Vale Rústico, toca no interfone, vai ter uma plaquinha lá, toca o interfone, identifique-se para sua segurança. Então, assim, sempre foi assim, porque, enfim, estamos no meio do mato, né? Então, assim, só que isso era um dificultador, as pessoas que entendiam de business, assim, diziam, cara, nunca vai funcionar um negócio com o portão fechado, né? Tu já tá dizendo não pro cliente antes da chegada. Né? E a gente até hoje vive com esse portão fechado, né? Dessa forma... Porque é a forma que a gente aprendeu e essas dificuldades que é longe, era distante, hoje é relativamente mais perto, assim, né? Antes era estrada de chão, hoje já tem asfalto. Tudo asfaltado, tudo mais fácil chegar lá. E essas grandes dificuldades, assim, viraram um grande diferencial, porque alguém dizia assim, a Ju ia lá com alguém e depois dizia, eu vou te levar lá no lugar que só eu sei chegar. Aham. Tu nunca vai chegar lá sozinho. Né? Então isso começou a virar uma mística bacana, assim. Quase que uma lenda urbana e começou a atrair gente de São Paulo, do Rio. De outros lugares, que tem um maluco lá no meio do mato cozinhando, que ele plantando e tal. Né? E aí isso começou a virar uma história muito legal, enfim. E aí vai, né, a história. Eu vou me conectando cada vez mais, eu vou tendo mais segurança, até virar o menu de degustação que é hoje. Isso tem um longo caminho de quase 10 anos. Até eu dizer, não, eu decido agora o que eles vão comer. Porque, cara, o que está melhor, é o que eu tenho de melhor nesse momento, né? É o que a natureza está nos propondo nesta hora e a gente vai aproveitar isso. Isso que é a cozinha de natureza? Como é que se define isso? Então, a cozinha de natureza surge porque, nesse momento, assim, os primeiros booms do Vale, uma galera começou a escrever. Eu me lembro que saiu no jornal o Globo uma vez, assim,
e lá no Rio e diziam assim, Rodrigo tá fazendo uma cozinha ítalo-franco-brasileira. Eu disse, caraca, velho, não, será que é isso tudo que eu tô cozinhando? Eu não sei se é isso, né? Então eu disse que eu preciso criar um nome pro que eu tô fazendo, porque, né, tipo assim, cada um tá dando o nome que quer, estão, né, criando marcas para isso que não é exatamente nem o que talvez o que eu sonho em fazer. Mas eu fiquei pensando, mas o que eu faço, né? E aí, pô, pensei, pô, quem cozinha perto do Mediterrâneo faz cozinha mediterrânea, quem cozinha perto do, né, do tal faz cozinha tal. E eu disse, pá, eu faço a cozinha de natureza, porque, né, eu tô sempre olhando, eu digo, às vezes a gente tá num desespero, assim, porque, acabou o pêssego e não veio a próxima fruta, e o que vai ser a sobremesa? E, sabe, a gente fica num, né, e aí de repente, pum, acontece uma coisa, né? Surge aquela fruta que começa antes, porque uma terminou antes, então... É basicamente isso, entender esse ciclo e cozinha de natureza é isso, entender o ciclo, né, respeitar esse ciclo, essa relação entre o homem e a terra, de uma maneira que tenha essa relação, né, boa, limpa e justa, isso é praticamente o tripé do slow food, assim, né, quer dizer que esse alimento, e eu digo mais, não é só o alimento que tem que ser bom, limpo e justo, né, essas relações têm que ser boas, Perfeito. limpas e justas, né, então... É um todo, né? É um ecossistema que tu acaba criando ali onde tu tá inserido, naquela região, né? Porque tu Isso. acaba beneficiando todo mundo que tá em volta, os Claro, é produtores. social, né? Muito, porque imagina, hoje tem calçamento lá, tem energia trifásica lá, tem, né? Hoje passa caminhão de lixo, né? Muito do que nasce da história da cozinha ali, do que a gente faz, e do respeito com até mesmo com o lixo, com o alimento, com todos os resíduos, com tudo que tinha, porque, cara, a gente não tinha recolhimento de lixo. Nossa. Até pouco tempo atrás. Né? Eu lembro quando o prefeito de Garibaldi atual até foi lá um dia jantar, porque tinha saído uns 50 melhores. Ele disse, pô, tem que conhecer esse restaurante, né? Ele ainda não conhecia. Ele não conhecia. Uma galera diz que conhece, né? Conhece de... E aí ele vai lá e eu disse, vou aproveitar hoje. Aí ele sentou, adorou, curtiu demais. Ele é um cara muito querido. E eu disse, prefeito, posso sentar aqui na mesa com vocês um pouquinho? E ele disse, cara, sabe que a gente tem recolhimento de lixo quando dá certo, uma vez por mês? Porque isso já era o resultado de uma briga de 15 anos. Aí ele disse, não acredito. Eu disse, pois é. E eu só quero o recolhimento de lixo seco, porque assim, demais... E mesmo seco eu produzo muito pouco, porque imagina, eu estava acostumado a ter um recolhimento de uma vez por mês, ou eventualmente não ter. Então a gente resolvia todos os nossos problemas, né? O vidro vai para alguém que recolhe, o papelão para outra pessoa, né? Mas tinha aquele plástico, né? Algumas coisas ali que a gente não tinha onde colocar. E, enfim, e aí a gente passa a ter hoje, tem recolhimento de lixo semanal, né? Não é diário, mas semanal. Então, assim, algumas coisas vão mudando e eu digo, isso é benefício para toda a comunidade, né? Então, as terras deles valorizaram ali ao redor, né? Hoje sem já dúvida, né? tem pousada embaixo, tem pousada em cima. E tem uma coisa, Belora, tu que é o Beloura, Beloura, tu que é formado em turismo, que a gente está vendo cada vez mais uma tendência no turismo, que é a gastronomia como destino. É isso aí. Tem muita gente que viaja para ir num determinado restaurante, para ir num mercado público, para ir numa bodega, para ir numa tasca. Tu sente isso no Vale Rústico? Sinto muito isso, né? E às vezes até nos xingam, porque isso... ontem, por exemplo, tinha uma confraria lá, né? Tinha o Vini aqui do Tanque, tava cozinhando, foi super legal, a gente fez, né? Uma cozinha misturada de né, latina com... Foi super bacana. Só que se um turista vai lá nesse dia, ele vai ficar bravo comigo, porque não é minha cozinha. Né? É um dia especial, um dia diferente. E às vezes o cara tá lá, tipo, eu vim pra isso. Ele fica muito bravo, porque eu vim pra isso, né? E não teve o restaurante. Então, isso também acontece, né? Enfim, a gente percebe que cada vez mais as pessoas, se a gente muda alguma coisinha ali do nosso dia a dia, já impacta nessas pessoas. Mas eu acho que, acima de tudo, né? Eu estudo muito turismo a vida inteira. E, né, o turismo podia não ser tanto o destino, né? O definidor de destino, mas ele sempre foi definidor de sucesso de um destino, né? Assim, lugares onde não se tinha comida boa, dificilmente deram certo. Né? Isso é natural. As coisas estão conectadas, né? Estão muito a gente viaja conectadas. para comer comida, cultura, tá tudo junto, né? Um dos projetos que eu fiz agora com o Sebrae, dos últimos 2 anos aí lá no Pampa, que foi muito legal, foi numa dessas, né, indagações, assim, eu queria levar as crianças, meus 2 filhos, para conhecer a origem do gaúcho, a origem do Rio Grande do Sul, uma das origens do Brasil, uma das origens da América, assim, né? E a gente foi lá para as missões, conhecer, né, descer o Pampa e tal. E nessa viagem eu conectei com algumas pessoas, inclusive o pessoal do Sebrae de lá, e disse, cara, quem está cozinhando diferente aqui, quem está fazendo um trabalho bacana, quem que são os chefes, passaram alguns chefes muito legais e tal. Mas mesmo assim tinha uma lacuna, né? Tinha uma lacuna muito grande assim ainda, né? Mesmo que já tivesse algumas pessoas fazendo um trabalho bacana, ficava um espaço grande, né? E isso surge esse projeto, fazer um projeto de valorização, né? De identidade, de gastronomia, né? Deste território. E
Então, a gente percebe, né? É um lugar que tem um potencial. A gente pensa Pampa hoje, porra, tem um potencial gigante. Incrível. Né? De turismo, talvez um dos melhores do Rio Grande do Sul. Mas é o que mais difícil, é o que mais dificuldade vai ter ainda, né? Porque a nossa principal atração gastronômica, quando a gente fala de Pampa, é churrasco. E tu não tem restaurante que serve churrasco como a gente come em casa ou como a gente come numa estância. Não. Né? A gente tem churrascaria, que é outro... Né? Tava esses dias também... Vou contar um monte de história aqui, mas enfim... descobri uns italianos, uns Belora na Itália, esses dias, né? Passei minha vida inteira procurando os Belora da Itália e nunca consegui conectar. E aí, recentemente, um amigo estava em Roma, tomou um vinho e disse, olha aqui, Belora Wine. Eu disse, como assim? Belora Wine, tá. E aí, conecta os caras, resumindo a história, eles vieram para cá. E aí, no último dia, quase, nós estávamos lá na minha casa, fazendo um churrasco, né? Eles estavam loucos por esse momento do churrasco, comer o churrasco. E aí, no meio do churrasco, assim, e eu vou servir mais uma carne, tá, essa é o churrasco? E daí eu, putz, acho que eles não entenderam. Né? Deu para. Não, o churrasco é o ritual. Né? Não é a carne, não existe a carne de churrasco. Né? Churrasco é tudo que nós estamos fazendo até agora. Chega ali, toma um negocinho, prova, pá, né? Serve os primeiros petiscos, né? E a gente tá aqui, toda a família ao redor, curtindo, né? Com tempo, ninguém tá no celular, ninguém tá não sei o quê. Isso é o churrasco. É uma experiência, né? É uma experiência, muito mais do que uma comida apenas, né? E por isso que eu digo, é muito difícil de serviço, né? Tu tem que ter, eu digo, tem que ter um amigo que tem uma fazenda lá e tu vai um dia almoçar com ele e tu vai ver que é um churrasco, né, no Pampa, senão é raro. Então, para mim é isso, o turismo é diretamente ligado à gastronomia e sim, cada vez mais as pessoas viajam para algum lugar específico comer, mas mesmo que seja esse o definidor, né? Ele tem vários dias que ele vai comer em outros lugares, né? Então, acho que isso estimula muito, né? E acho que vejo Garibaldi assim, como um destino super legal gastronômico, né? E que a gente há muito tempo vem traduzindo isso, né, como experiência de turismo. Garibaldi está incrível, né? A Osteria de la Colombina, que é tão linda. Que maravilhosa. O Primo Camilo. Tem tanta coisa boa lá. Garibaldi tem uma autenticidade que eu acho que é muito legal. Meio né? independente, assim, né? Eles não ficam tão preocupados. E a gente conseguiu construir esse espaço que é isso. E por que acho que Garibaldi destacou tanto nos últimos anos pelo turismo, né? Acho que muito pela gastronomia, né? Por ter esse espaço de boa hospitalidade, né? De bom gosto, de boa comida, de uma comida bem feita, então acho que... E lá no Vale Rústico, tu recebe, assim, tu conversa com as pessoas, de onde é que vêm as pessoas e já teve gente famosa por lá, assim? Já, teve gente... Eu sou um cara muito... não sei como falar isso, mas muito discreto aos clientes, assim, né? Então eu sou um cara que eu jamais... eu vou na mesa, ver se está tudo acontecendo, eu passo pelo salão... Mas eu não falo muito com os clientes, eu gosto muito dessa liberdade deles curtirem aquele momento, até porque eu acho que o Vale é esse lugar, assim, né? Então já teve muita gente, dos mais diferentes, né? De jogadores de futebol, políticos, de tudo que vocês puderem imaginar. Cita alguns nomes. Conta pra gente quem é que já passou por lá. Eu nem sou muito bom, assim, a galera que vocês me mandam assim, olha quem tá aqui, né? Tipo assim, olha esse cara aqui, eu sou muito ruim de nome, né? Mas já passou desde de filhos Bolsonaro, bons jogadores do Grêmio, assim, dupla Grenal, eu sou muito ruim assim, mas de músicos, artistas, né, de atores, mas eu sou bem ruim de nome, assim. Zero, assim. Até da galera da gastronomia, alguém me diz, ei, olha, o fulano tá ali, o cara... Então, assim, acho que também essa coisa minha, né, brinco, meu HD, ele serve para algumas coisas, não serve para outras. Tá, e tu considera um espaço ecogastronômico? Dá para falar, usar esse termo? Dá para falar esse termo, né? Ecogastronomia vem muito lá do Slow Food, né? O Slow Food, o movimento social gastronômico, assim, que nasce no final da década de 80 na Itália, com o Carlo Petrini. Esse movimento, ele vem como um movimento de enogastronomia, né? E porque ele defendia que se tivesse essa harmonização, esse tempo de curtir, comer, beber, tu dedicaria tempo à mesa, né? Tu te conectaria com as pessoas que estavam ali, isso, né, te traria uma boa... mas esse movimento evolui em alguns momentos ali e depois ele começa a ser chamado de ecogastronomia, né? Nesse sentido de que essa gastronomia é ligada à ecologia, né? Então, assim, como que a gente cuida do mundo comendo bem, né? Assim, então, não desconectando as coisas, porque é muito fácil dizer que a gente quer comer proteína e, não pensar de onde veio tudo isso, né? Então, também vem um pouco do que a gente falava antes, né? Essa coisa de, né? Um restaurante que, né, se preocupa com a origem do alimento, mas não é uma folha, né, que vai determinar isso, né? Que frutas está usando, tem muita narrativa, muito papinho e às vezes quando a gente vai olhar com a lupa,
as pessoas não praticam aquilo que falam. Isso acontece muito nas redes sociais, né? Que é Muito. esse fenômeno aí agora. E tu não precisa mostrar, tu não precisa provar, né? Então fica uma coisa relativamente fácil, né? De tu falar e ninguém vai lá comprovar, né? É o que eu digo sobre certificação orgânica. Eu digo, cara, não sei se eu sou ainda o maior adepto de certificação orgânica, né? A gente nem é mais, nem a propriedade nem é mais. Não porque a gente não siga, mas muito mais porque a gente entende que, cara, a minha forma de ir visitar os produtores, de saber de onde as coisas vêm, é muito mais um selo do que, né, qualquer... E tu conhece a procedência, a origem da maioria dos produtos que estão na tua mesa. Tu sabe de onde vem, quem é o produtor. Isso é uma preocupação tua. A maioria a gente sabe o nome, sobrenome, nome do filho, do cachorro, né? alguns até dos animais, assim. Mas depende, né? Tem momentos e momentos, tem momentos que eu digo as coisas ficam mais difíceis, a minha vida também aperta para um lado, eu, né, acabo fazendo menos, fazendo mais, mas a gente tem produtores que são parceiros dessa longa data, assim, né? Então, tem algumas pessoas que a gente fala uma vez por ano, que eu digo, tá pronto o abacate, né? Daí o fulano me liga, o abacate tá bom. Então, é um cara que eu falo uma vez por ano, que tem uma propriedade, tem um monte de abacateiro, que ele... Né? E tem gente que a gente fala, né, quase toda semana, então depende muito do tipo de produtor, mas a maioria, digo, é uma lista de compras relativamente grande, né? Porque e é difícil de outros restaurantes. Eu faço muita consultoria, a gente vai implementar, eles não conseguem entender como que a gente consegue, né? Ter 80, 100 fornecedores, né, para conseguir fazer uma lista de compras, enquanto uma operação normal, às vezes, tem 3 e-mails, com 3 e-mails resolve todos os seus problemas, né, de compras, assim. Né? E que eu entendo, né? Nem todo mundo vai viver essa loucura que a gente vive. E para nós nem mais loucura, porque já é natural, assim. Eu sei que, isso tem com aquele cara, isso tem com aquele lugar. Mas é isso que faz o diferencial do teu negócio, né? Isso. É a tua marca, né? Acho que o nosso grande diferencial, às vezes, esse dia eu pensava sobre isso, assim. O que fez? Eu estava fazendo um treinamento com a equipe. E por que a gente né, esse lugar, assim? E ficou na minha cabeça, assim, acho que a maior coisa que a gente já fez até agora foi nunca ter se vendido. Né? Durante tantos anos que a gente podia ser vendido, tipo, cara, a gente não tem refrigerante, a gente... Né, não tem refrigerante no teu restaurante? Em nenhum dos meus restaurantes nunca teve refrigerante. Então, são coisas que a gente defende desde sempre, assim, né? E que a gente poderia ter se vendido em momentos difíceis, como pandemia, como enchentes, que a gente não tinha movimento, não tinha turismo, né? E, cara, daqui a pouco abrir para uma marca grande de cerveja, botar a marca, ganhar uns pila para poder, né, melhorar o fluxo de caixa. Cara, a gente, né, não faz parte da nossa filosofia. Então, é muito trabalho com pequenos produtores, só que são pessoas que quase precisam mais da nossa ajuda do que podem me ajudar, né? Então, mas enfim, essa é a nossa característica. Acho que isso nos faz ser diferente até hoje, porque, né, a gente... Que incrível, eu não sabia desse detalhe. E se tu não serve refrigerante, o que tu serve? A gente serve kombucha. Agora estamos numa briga brava aí, porque a gente serve kombucha, agora o vigilância não quer mais que a gente faça kombucha. Mas por que briga brava? Né? Porque isso, a gente quer fazer, mas a gente não pode engarrafar, porque se tu engarrafa, isso vira um produto industrializado, então tem que ter fiscalização do mapa. E tudo é feito lá na casa? Tu faz kombucha? A gente faz kombucha, sim. Então a gente fermenta, faz a kombucha há mais de 10 anos, né? Quando ainda não era moda, que agora é modinha, quando né? Quando ainda não era moda, e a gente então criou todos os nossos drinks, né? Como a gente compete, né? Com refrigerante é isso, assim. Então uma kombucha, a gente faz vários sabores, tem kombucha de mate com buchá, tem kombucha de araçá. E já chegou alguém lá e ficou chateado porque não tinha refrigerante, aí tu teve que conversar? Mais do que isso, eu tenho amigos do meu pai, de pessoas que têm essa possibilidade de falar algumas coisas pra mim, que dizem, cara, eu só não vou lá porque não tem refrigerante. Ou porque minha mulher gosta de tomar Coca-Cola e eu não vou. Ou não tem a cerveja da grande marca. Exato. Tu trabalha com cerveja artesanal? Só cerveja artesanal, sim. E vinhos da região, principalmente? Vinhos 100% nacionais, né? mas, assim, preferencialmente da região. Até porque faz muito sentido, né? Eu digo, claro. Não tem por que não ser assim. Então... Tu tá do lado de Pinto Bandeira, que é essa coisa... Pinto Bandeira, denominação de origem, com aqueles espumantes. Eu não sei se eu tô exagerando, mas eu tenho achado os espumantes de Pinto Bandeira muito melhores do que marcas consagradas na Europa. Não, eu para mim, coloco alguns produtos de Pinto Bandeira, sim, com os melhores champanhes do mundo aí... Assim, ó, e tá aqui tranquilo, do nosso lado, tranquilo. né? Já levei para evento que eu fiz dos Estados Unidos, para outros lugares. Cara, assim, as pessoas tomam e não acreditam que aquilo que tá muito, muito bem nisso. Rodrigo, o que é alta gastronomia para ti? Alta gastronomia para mim é esse conhecimento de procedência, assim, né? É entender de onde as coisas vêm. Acho que isso é o grande luxo do momento, né? Então, assim,
É isso, saber nome e sobrenome, né, do lugar, das pessoas e tipo de terra, como isso foi cultivado. Isso para mim é o grande luxo, assim. E isso para mim é alta gastronomia. A alta gastronomia, né, tá muito mais ligada com hospitalidade. Acho que a gente faz hoje no Vale de alta gastronomia não é só técnica que a gente usa, né, na criação do prato, mas como a gente compõe o ambiente, né? Então, A recepção, a forma como conversa com as pessoas, que isso é a tudo está música, incluso. o ar-condicionado, sei lá, a temperatura, né? O barulho do mato A chegando, louça. a louça, o caminho que isso percorre. Né? Acho que para mim isso que cria esse momento de alta E a gastronomia. gente fala em alta gastronomia, mas tem baixa gastronomia? Não tem baixa gastronomia, né? Falar alta gastronomia como esse sentido desse, sei lá, em inglês seria esse fine dine, né? Esse restaurante mais... Porque comida de vó, quer coisa melhor que comida de vó? Não tem Comida de nada vó mais não é alta alta gastronomia, gastronomia? claro. Não, eu não tenho dúvida, assim, né? Acho que a alta gastronomia está em todos os lugares, né? Isso que eu digo. Mas tu não come um cachorro-quente, não. Cara, eu comeria um cachorro-quente. Desde que o cara sabe de onde é que foi feita a salsicha, né? Quem fez o pão, de onde veio o milho. Tipo, eu não tenho problema nenhum de comer, né? Mas, tipo, tem alguns critérios que a gente tem que observar, porque senão não faz sentido nada, né? Do que a gente tá falando. E a gente vive uma epidemia de comida industrializada. Até queria saber a tua opinião sobre isso, porque a Rita É. Lobo, por exemplo, encampou essa batalha de falar que as pessoas, num determinado momento, elas foram enganadas mesmo por propagandas. São até hoje, né? Acreditando que o que estão comendo é saudável, quando na verdade tem um monte de produto químico dentro que as pessoas não fazem nem ideia, né? Se tornou uma epidemia, é um problema, né? A comida industrializada. Não, estão tentando mudar isso agora, As pessoas estão né? adoecendo, não sabem por quê, mas tem muito a ver com a alimentação, né? A gente vive um momento da história, da humanidade, que a gente mais fala sobre gastronomia. Né? Tu entra numa livraria, a primeira mesa é só livros de gastronomia. Né? Tu liga a televisão, tu passa 5, 10 canais ali, com certeza metade estava passando alguma coisa de gastronomia. E é um momento da história da humanidade que a gente menos cozinha. Então a gente mais publica, a gente mais fala, a gente mais grava gastronomia e é o que a gente menos cozinha. Então aí tem um delay muito grande e esse delay é suprido por quem? Pela indústria, né? Então assim, e eu não tenho nenhum problema com industrializar, né? Assim, tem muita coisa legal industrializada. Por exemplo, Claro, tem polpa claro. de buchaca, hoje é uma agroindústria, mas que está industrializando uma polpa de buchaca. Para mim é maravilhosa. Mas não tem manipulação, não tem adição, não tem adição de outras coisas, né? Então existe um mundo aí que ele navega entre o que é possível, legal, para a gente viver no mundo que a gente vive hoje, né? Para a gente conseguir chegar aqui no parque e tomar um suco de buchata, alguém tem que ter botado isso dentro de um saquinho, senão não vai chegar. Então, existe um processo aí que ele é necessário, mas existe um processo de enganação que ele é a grande, né? E assim, isso é tão pesquisado, ele é tão bem feito, que ele é feito para te amar, ele é feito para ter a crocância que tu gostaria de sentir. Ele É feito viciante. É viciante, não tem como não viciar, porque cara, as pessoas, os maiores cientistas estão estudando isso. O que te causa prazer colocando na boca? Né? Então, assim, é feito para ser apaixonante, né? Então, é muito fácil a gente cair em tentação, né? Tem vários nomes de salgadinhos, de coisa aí que o cara põe na boca e diz, caralho, isso é muito bom. Né? É impossível de comer um só, né? E realmente é. Então, o bom, eu brinco com a Márcia, minha mulher, eu disse, Márcia, não compra essas coisas, sabe? Se tiver em casa, nós vamos comer. É óbvio que a gente vai comer, porque assim, as crianças vão gostar, sabe? Em algum momento nós vamos cair em tentação, porque tá ali, né? Então eu digo, melhor não ter, né? E é uma loucura porque isso acaba alterando o paladar da gente, né? Tu acaba... A tua língua, as tuas papilas gustativas, elas estão tão acostumadas com aquele excesso de sal, sódio, que daqui a pouco a comida, que era a comida da avó, que era a comida que deveria ser a perfeita, não arroz é mais com tão feijão, boa, né? não é mais bom. Por quê? Porque as pessoas entraram numa paranoia, que na verdade não é paranoia, porque eu acho que muita gente foi levada a isso também, de comer só esse tipo de comida super industrializada e esquecer o que é comida de verdade, né? Não, e realmente perde, né? Uma das coisas que eu conto, normalmente quando falando com alunos de gastronomia, é como a gente conseguiu transformar o Vale Rústico, que é um restaurante, né, de coisas muito simples, tipo mato que a gente colhe ali ao redor, né? Nesse restaurante que briga com os melhores, talvez, do Brasil, do mundo, foi através da fermentação. Se eu não tivesse descoberto esse gap que é a fermentação, eu talvez não tivesse mais aqui ou já tivesse me vendido. A fermentação? A fermentação. Explica melhor. A fermentação de legumes, de vegetais, de várias coisas, porque isso cria umami, isso cria explosão de sabores, cria acidez. Isso, muito daí vem essa combinação. O que é a combinação perfeita da indústria, né? É gordura, sal,
e acidez, né? Então, porque tu vê que várias balinhas têm ácido cítrico. Esse dia eu provei alguma coisa, uma bolachinha que a Márcia comprou nós estava até viajando, comprou num Livramento ali, num free shop, assim, um negocinho pra nós ir comendo até. E eu botei, caralho, isso tem ácido cítrico. Eu disse, não é possível que tem ácido cítrico numa bolachinha salgada. Né? E aí tá, peguei a embalagem e falei, putz, ácido cítrico mesmo. Então, é feito tudo, porque tem a crocância, tem um pouquinho de doce, tem ácido cítrico, né? Então é feito tudo para te ter né, esses prazeres, né? Entendi. E para mim a fermentação traz muito disso. Né? Então, com coisas muito simples, eu pego né, uma couve chinesa ali, uma selga, a gente fermenta, faz algo parecido com um kimchi, e pô, isso já vira né, algo super legal. E depois eu faço muita fermentação de cenoura, de tomate, de outras coisas, depois eu seco isso tudo, desidrato e faço um pó. Né? E aí esse pó a gente finaliza uma outra coisinha que a gente fritou. Então isso vai trazendo esses super sabores, né? Que eu brincava antes também, né? Essas coisas que eu às vezes digo, eu tenho que deixar meio erradinho, senão vai parecer que é comprado. Daí né? ele tá entregando todos os segredos. Por que o Vale Rústico tá entre os 50 melhores restaurantes do Brasil? É isso, né? Ô Rodrigo, o raio gourmetizador, ele foi longe demais? Acho que assim, todas. É que assim, existe tendência, né? Na gastronomia, na cozinha, nesse comer, né? Tem muito de tendência. Então, existem pessoas que vivem de tendência, eu não sei como, porque né, deve ser um desafio muito grande, porque assim começa e termina, né? Então, acho que em alguns momentos vai, mas acho que o problema é que a gente acaba comprando tendências que não são nossas, né? Então, acho que aí perdem todo o sentido, né? Talvez em algum lugar aquilo fizesse muito sentido, para nós não faz. Então, acho que sim, assim, de maneira geral, acho que eu sou um cara que não sigo tendência, então, né, acabo não curtindo tanto isso, mas às vezes é demais, né? Às vezes é demais. Lembrando de Morango do Amor, não, como era Morango... Morango do Amor, né? Morango do Amor, E tem também essa história de cozinha molecular, daí tudo é espuminha, tudo é não sei o quê. Não, e assim, é que não tem problema nenhum espuminha. Quando isso vem na cozinha, na Espanha, os caras estão fazendo um negócio muito animal, né? E é muito legal uma espuma com sabor, mas é muito chato uma espuma sem sabor. Né? Então, assim, quando tu cria espuma só porque é espuma, é uma porcaria, né? Quando tu cria uma espuma de um queijo bom, super forte, que tu larga em cima, pô, a gente tem alguns pratos que a gente usa e assim, e tá tudo bem, desde que isso faça sentido. Então o problema é quando isso é mal interpretado, mas é isso que eu digo, né? É essa coisa, né? Essas tendências, como rede social, né? Tem uma galera falando coisa legal e séria na rede social, sem né? dúvida, E tem muita coisa legal. Uma galera só replicando qualquer coisa, né? Ou tendência. E falando desse negócio de tendências, te incomoda essa obsessão das pessoas por fotografar tudo, postar nas redes? Às vezes as pessoas não prestam atenção no que, sei lá, o chefe tá falando, o garçom explicando, ou deixam a comida esfriar, ou sei lá, porque precisam postar nas redes sociais. Isso te incomoda um pouco ou não? Não, pra mim isso cara, se alguém tá gostando, tá fazendo isso, pra mim tá divulgando, então tá legal, velho. É propaganda, né? Continue fazendo, por favor. Mas isso me incomoda como pessoa, assim, tipo, eu não consigo fazer. Se eu tô num lugar curtindo, é muito ruim. É que tem gente que vai pra alguns lugares só porque, isso aqui tá bombando no Instagram. Isso aqui é paisagem. Sabe aquele negócio de viajar pra ir... Sim, pra tirar foto daquele lugar e postar que tu foi, né? E pronto, nem olha direito, a paisagem tá lá fazendo vídeo, não nem sei o que, e vai embora. O que representava aquilo. E pra gastronomia, me parece que tá acontecendo isso também. Mas o nosso restaurante, como não é um restaurante, por exemplo, no Vale, é um restaurante que ninguém sabe o que vai comer, né? O menu é surpresa, sempre. Então, eu não tenho esse prato, né? Isso era outra coisa que os grandes... Né, os grandes entendedores da gastronomia me falavam assim, cara, nunca vai dar certo esse restaurante. Se tu não tiver um prato que as pessoas voltem pra comer ele, sabe? Restaurante sem menu, claro, menu, definido. Tu vai e cada dia tá uma coisa diferente. Isso não tem como dar certo. Né? Enfim, felizmente deu certo justamente por isso, porque as pessoas voltam pra ter uma experiência ainda mais legal. Tá, e com essas tuas ideias meio loucas aí, tu nunca foi à falência? Como é que é? A gente, não necessariamente a falência, mas a gente já fechou 3 restaurantes, né? Porque, olha, é desafiador. Várias ideias deram errado, várias coisas que eu desisti. O Vale acaba sendo meu grande laboratório, né? Hoje ele é um grande laboratório e hoje eu não mudo mais ele tanto, porque eu sempre achei que ele podia se atualizar no momento que essa coisa de menu de degustação não estava mais na moda. Eu disse, cara, eu vou fazer... São uns 8 anos atrás, assim. Eu vou fazer pratos para compartilhar, né? Muita coisa que a gente vê agora, né? Os restaurantes muito fazendo isso, um prato põe no meio da mesa para todo mundo comer e tal. E aí a gente criou isso e eu botei no Vale e não deu certo, porque assim, as pessoas voltavam para comer o que era o Vale.
E aí é legal, porque esse laboratório gerou, sei lá, minha primeira consultoria que foi o Wood, né, lá em Gramado. Então a gente monta o Wood com o que eu tinha criado para tentar fazer no Vale que não dava certo, né? E lá dava super certo. Depois a gente faz o Guaraipo. Mas enfim, a gente sim, acho que a gente nunca faliu assim no sentido de, né, financeiro. Foi uma brincadeira minha também. Não, mas assim, mas por sorte, porque, né? Porque eu disse isso porque as tuas ideias são arrojadas. Mas porque a gente soube sair na hora certa, sabe? Porque se eu tivesse às vezes insistido mais em alguma ideia, eu tinha falido. E às vezes a gente precisa saber a hora de desistir também. Isso também eu acho que é uma qualidade, saber desistir. E é muito difícil, voltar né? atrás. Principalmente quando tu cria um restaurante, quando a gente criou esse restaurante, cara, é muito difícil desistir, né? Porque é tipo um filho, tu não vai desistir do teu filho, né? Tu diz, cara, eu consigo um pouco mais, eu vou, né? Tipo assim, não dá, se eu mudar tudo, né? E, enfim, mas a gente passou momentos bem difíceis, né? Pandemia e enchentes, ele foi determinante para nós aprender a fechar. Eu vou dizer assim, que hoje eu vivo muito mais leve, né? Tendo dois, que eu consigo me dedicar muito mais, que eu consegui, né, reorganizar, fazer coisas que eu... Só para quem está nos ouvindo e vendo, é o Vale Rústico e o Tubuna. Tubuna, isso aí. O então, Tubuna em Bento. O Tubuna em Bento, que é uma padaria, um lugar que funciona o dia inteiro. E o Vale Rústico em Garibaldi, né, no meio do Vale dos Vinhedos, lá no meio do mato. Incrível, né? Tu estava falando que o restaurante é como um filho. Tu tem 2 guris de 9 e 6 anos. Isso. O que tu faz para eles comer? Tu vem com umas comidas diferentonas assim? Como é que é em casa? A gente faz de tudo. O Pietro é bem... Ele se desafia super, assim. Ele come o menu do Vale Rústico inteiro, assim. Sério? Com tudo. Esse é o de 9 ou o de 6? O de 9. O de 9. Ele já, assim, ele ama comida, ele... ama a natureza, cara, ele ama morar lá, então assim, ele sabe todas as punks, tudo que tá comendo no mato, ele vai na horta comigo, ele colhe as coisas junto, enfim, ele é um baita parceirão, assim, ele entende de cozinha, várias vezes ele vai, a gente vai em alguma dos nossos restaurantes, ou consultoria, enfim, e serve alguma coisa, ele prova, ele diz, mas aqui tá faltando, não era assim, sabe, uma capacidade de perceber que me surpreende, assim. Acho que esqueceram de botar flor de sal na pizza. Acho que... Sério que ele fala isso com 9 anos? Nossa. Sim. Estamos criando um super chef, master chef aí já ele tem na origem. Assim, um paladar muito bom. Claro, acho que... Não sei se ele se treinou vendo a gente, né? A gente tá sempre, querendo ou não, avaliando, principalmente os nossos pratos, assim. Então, E tu curte a paternidade? O que significa pra ti ser pai? Curto demais. Meu sonho era ser pai, então, assim, curto demais eles. Né? Em muitos momentos tive pouco tempo, acho que mesmo nas épocas que eu tinha muito pouco tempo, eu sempre tive tempo de qualidade, assim, então eu tô com eles, eu desconecto, eu faço as maiores loucuras, a gente vai acampar, a gente vai para lugares malucos, a gente vai fazer sempre alguma coisa legal, né? A gente cozinha muito junto, então o Pietro adora cozinhar, então ele ama, ele tem um projeto que a gente faz no Vale que é as oficinas, né? E ele ama participar das oficinas, então a gente já fez todas as oficinas, já fez várias vezes a de pizza, ele chega na oficina de pizza, eu faço pizza desde os 0 anos. Que figura, porque hein? Porque quando 6 meses ele já tem foto dele fazendo pizza comigo, assim. Então, Ô, Rodrigo, tem uma curiosidade, todo mundo quer saber onde os chefes comem. Onde tu come quando não tá no Vale Rústico? Olha, eu gosto, enfim, eu gosto de lugares também simples, eu gosto muito de comer em casa, eu amo comer em casa, eu amo comer na casa de amigos, de mãe, de sogra, né, esses são os lugares que eu realmente amo, mas... Enfim, depende muito de onde eu vou, né? Eu recebo muita dica também, gosto de viajar, então viajo muito a trabalho, então quando a gente vai viajar a trabalho alguém diz, tu não pode deixar de conhecer aquele restaurante, aquele outro. Então, assim, eu sou mas ao mesmo tempo, assim, por ter uma cozinha muito autêntica, eu não vou necessariamente em um restaurante para né, avaliar, assim, eu vou muito para curtir mesmo, né? Assim, eu não gosto de trazer... Óbvio que às vezes a gente se inspira em alguma coisa, né? Mas o meu objetivo é me inspirar na minha natureza ali, né? No meu entorno. Mas tu tá só me enrolando, diz uns restaurantes aí que tu vai. Onde é que tu vai? Pô, lá na Serra eu amo ir lá na Osteria, né? Acho que a Dona Odete pra mim é tipo eu brinco, é tipo minha avó da gastronomia, assim. Osteria della Colombina. Até hoje ela me ensina coisas lindas. Pra quem quiser né? saber mais sobre esse restaurante Osteria della Colombina, entra na minha coluna lá em GZH, porque eu já estive lá e escrevi sobre essa experiência. É apaixonante, é um restaurante típico, tradicional, no porão da casa, né, de uma família de mulheres. Isso aí. Incrível, incrível. E o menu é sempre o mesmo, elas tradicional, têm lá toda a simples. plantação orgânica delas também, biodinâmica, incrível, né? né? Eu brinco. E fora do Vale dos Vinhedos, vamos falar, sei lá,
no Brasil, Porto Alegre, sei lá onde tu quiser. Agora eu tava no... Quais são os melhores hoje? Eu não sei se tem melhores, né? Tem para cada um dos momentos. Por exemplo, meus filhos amam comer comida japonesa. Então, assim, se a gente tá viajando com eles, querem comer peixe, Sério? querem comer peixe cru, querem, né? Eles amam. Então a gente tá sempre se desafiando. Mas, como eu te falei, eu não sou, assim, um grande entendedor de nomes, né? Então eu me perco bastante. Agora eu tava lá em Belém, a gente tava lá no Puba lá do Thiago Castanho, que tava incrível, foi muito gostoso mesmo, assim, que essa mistura, né, dessa cozinha né, amazônica. Então eu vim bem apaixonado, porque eu fiquei uns dias lá no Festival Ver o Peso. Tu conhece o Dom, do Alex Atala? Eu nunca fui no Dom. Pois é, que é muito essa pegada amazônica também, né? Em São Paulo, assim, o último menu mais incrível que eu tive foi no Mani, né, lá com o Willen, tava assim, foi o último muito menu bom. que Esse eu provei já, incrível. Helena tirei Riso, muito gaúcha. chapéu, assim, tirei demais, assim. E o Willen, né, que morou aqui também em Porto, que tá lá tocando em frente à cozinha, assim, tá fazendo um baita trampo. Muito, muito bom. A gente tem muito gaúcho bom aí, né? Muito gaúcho bom cozinhando. Incrível, né? Então, enfim, eu adoro em alguns menus de degustação, assim, para me desafiar, para provar, para entender, né, para saber como que a galera tá cozinhando, então... Mas também adoro comida de rua, assim, né? Adoro em São Paulo ir na Liberdade lá comer um takoyaki na janelinha ali, comer, sabe? Putz, adoro essas coisas, então... mas tudo depende disso, com quem a gente tá, onde a gente tá, o que a gente tá fazendo, né? E como é que foi viver no ano passado, agora não sei se foi em 2024 já também, eu noticiei na minha coluna, tu encabeçou... A gente não fez, foi ano retrasado, né? Retrasado, isso. Encabeçou um projeto muito legal de expedições ao Pampa Profundo, né? Que até fui eu que dei o nome meio sem querer, né? Foi tu que deu o nome, A gente fez 2 expedições, né? A gente fez uma pré-enchente, que foi maluquice, porque a gente chegou na sexta-feira, fez o jantar lá no Ling, que foi do Mar de Dentro. Que foi na Costa Doce, com uma expedição pela Costa Doce, pela gaúcha. Costa Doce, pelo lado de lá da Costa Doce, né? Que até meio, uma parte nem é considerada Costa Doce ali, mas enfim. Mas que é essa península, né? Que eu acho que é, também um dos lugares mais incríveis que a gente tem no Rio Grande do Sul. Pouco conhecido, inclusive, né? Pouco aproveitado, muito pouco conhecido. Perto da Lagoa dos Patos, para aquele lado de lá, né? Mais para baixo. Do lado de lá da Lagoa dos Patos, né? Daí tem Lagoa do Peixe, Mostarda, Tavares, Bujuru. É uma região que é ter... riquíssima e que pouca gente Palmares conhece. Do Sul. Né? Pouca gente conhece. Tem, né, a primeira denominação de origem do Brasil, que é o DO, é o arroz com DO ali, né? Do Palmares do Sul. Mas explica um pouco para quem não conhece essa história. Vocês realizaram expedições pelo Rio Grande do Sul para buscar a essência alimentar de cada lugar, é isso, né? Isso aí, a gente fez as expedições para buscar, assim, isso é um projeto que eu já faço desde, sei lá, 15 anos atrás, pelo Vale, que eu fazia o quê? No domingo, a gente terminava o trabalho, fechava o restaurante, botava a galera na caminhonete e vamos descobrir de onde é que tá vindo o peixe que a gente tá comendo, né, que a gente tá servindo. Então, quando eram essas coisas um pouco mais longe, porque as coisas do dia a dia ali, a gente acabava, assim, né, relacionando com os produtores. Mas essas, eu queria descobrir, porque eu quis saber como é que é limpo, como é que é... Então a gente pegava, entrava no carro e ia descobrir de onde vinha o cordeiro, de onde vinha o azeite de oliva, de onde vinha o pinhão. Isso sempre foi uma coisa meio que eu fazia natural. Depois de um tempo, uma produtora disse, cara, a gente quer gravar essas expedições. E a gente fez uma gravada com uma produtora, que foi muito linda. E depois, né, mas foi sempre assim, tá, vamos botar isso, vai para um canal, isso vai para algum lugar, e né, vai, morre, tipo assim, não sei, acho que precisa ter mais... dinheiro, não sei, precisa falar com a pessoa certa, precisa chegar no lugar certo, né? E isso nunca foi, mas aí, um tempo atrás, o Ricardo Ornelis queria fazer um... Chefe gaúcho. A gente ia muito para São Paulo junto, uma vez por ano, pelo menos, num evento que tinha lá, e nós ia aproveitar para ficar, sei lá, mais uns 2, 3 dias comendo em lugares legais, visitando amigos e tal. E ele disse, a gente queria fazer uns eventos em Porto, assim, chamar uns chefes e tal, vou fazer um negócio assim. E eu disse, cara, eu quero voltar minhas expedições, assim, quero dar cara pra isso e tal. Vamos fazer um negócio, assim, então, terminamos com o jantar e tal. Bom, daí a gente organizou, daí, enfim, pegamos esse projeto que era meu, o Ricardo ficou esse chefe convidado aquele ano, e a gente fez esse projeto acontecer, convidando mais 3 chefes. Então, a cada expedição iam mais 3 chefes, ia jornalista, ia galera de vídeo, de foto, e a gente ia para uma região para buscar ingredientes, assim, né, para conhecer de onde as coisas vinham. E eu nunca me esqueço, um dos ingredientes, aquele negócio da lagoa lá, não sei que salobra. Salicórnia. É isso. A salicórnia é uma plantinha, né? Porque é incrível, né? Gente, quem tá nos ouvindo, assistindo e tal,
tem tanta planta na natureza que a gente não sabe, mas é comida, né? São as punks, as plantas alimentícias não E que talvez convencionais. os povos originários conheciam, comiam, né? Tem um monte de coisa. Daí esses malucos foram lá pra essa região lagunar e trouxeram um monte de coisa lá, inventaram uns pratos que Muito tu olha louco, assim, meu né? Deus, de onde é que eles tiraram isso? E é uns capim lá que dá na beira da lagoa. Não, e É tipo, doido lagoa isso, sapateira, coisa que as pessoas, né, que vinham E a nas redes gente não jogavam valoriza, fora. são os nossos produtos. A gente vai pra Europa pra comer coisas que a gente considera exóticas e tal, e a gente tem uma riqueza Não, e essas aqui. coisas eles já mandavam tudo exportação, né? Porque assim, cara, não, aqui ninguém valoriza, a gente manda pra fora. E Foi legal pra ti, tu curtiu, assim? foi Pretende muito. retomar esse projeto? Como é que Sim, tá? sim, Vai- ideia é esse ano vamos ter de novo retomar esse ano. expedições? O ano passado pra mim foi um ano de muita recuperação, assim, depois de tudo que aconteceu da enchente e tal. O ano passado a gente reorganizou as casas, a gente, né, isso fechou o restaurante, botou tudo em dia, botou tudo no lugar, e agora esse ano com certeza a gente vai fazer. Tem bastante coisa legal vindo para esse ano, projetos grandes, principalmente de valorização cultural. Acho que eu fiz muita consultoria pequena também para operações particulares, assim. Eu, esse ano, nos últimos anos eu venho fazendo essas consultorias mais macro, a gente fez no Cassino, fez na região do Pampa 2 vezes. Então a ideia é seguir nessa ideia de coisas, né, tentar impactar mais pessoas, né, dessa forma mais macro, e o projeto e a parte das expedições é uma forma também de dar, eu digo, né, de fazer florescer isso tudo, porque quando a gente faz a consultoria, a gente vai lá, visita o restaurante, vai dentro da cozinha, né, mas tem uma parte que é bonita, que é a parte que a gente, pode gravar e mostrar isso para mais gente. A ideia é continuar e que esse projeto ganhe um fim, né, porque isso que eu digo, hoje para nós gera um resultado muito positivo. Mas tudo que a gente está gravando, a ideia é virar um livro e virar um documentário. Mas então a parte do livro e do documentário ainda precisa de, assim, já começou até a escrever o livro com a Beth. A Beth Duarte, a que Beth foi Duarte. nossa editora de gastronomia durante muitos anos aqui na Zero Hora, Isso uma das aí, maiores a Beth. entendedoras do assunto no Rio Grande do Sul. Beth parcerona, foi na última sessão com a gente, já começou a escrever, tá animadaça. Que legal. Mas é isso, mas é tudo coisa que precisa, né? Não é nos core business, então a gente acaba, né? Quando eu vejo que as coisas começam a apertar, eu tô cozinhando de novo, né? Não tô fazendo livro. Que é a né? parte boa do fim, né? É isso Cozinhar aí. e comer. É isso aí. Ô, Belora, a gente tem aqui nesse programa um quadro. Na verdade, assim, a gente criou um relicário aqui. Todo mundo que passa aqui pelo programa são pessoas que eu admiro, que têm histórias legais, inspiradoras. E a gente está formando um relicário para lembrar das pessoas que passaram por aqui. Então a gente tem um monte de coisa aqui. Eu queria saber se tu trouxe alguma coisa para o programa. Eu trouxe algumas coisas para ti e trouxe coisas para o relicário também. Ah, então tá. Então eu trouxe, enfim, uma sacolinha então, para eu usar aqui. Olha só o que Eu ele trouxe uma trouxe. tábua. Tá, e como é que a gente vai botar isso no cenário, hein? Para botar Olha aí. que lindeza, né? Bonito. Pode estar sempre recebendo alguém, botando alguma coisa de comida em cima dela, né? Sabe que isso é uma boa ideia? Botar Quem um queijinho, sabe, um pãozinho, Mas né? Olha só que legal. Acho que pode ser uma boa... Incrível, obrigada. Isso uma aqui é boa feito lá lembrança. na Esse é região, feito lá? pela Aline, a MP, uma menina que faz toda a parte de marcenaria, assim, pra nós. Ela que fez as bancadas da Tubura. Muito bonito, que legal, obrigada. E aqui trouxe mais umas coisinhas pra ti lá né? Nossa, aqui um pãozinho, pão de abóbora, que eu adoro. Agora me dei bem, vocês estão vendo por que eu quis fazer esse episódio, né? Pão de abóbora, olha só, uma meia de abelhinha que os cozinheiros amam usar agora, as meias... Sério, as meias, tu trouxe uma meia pra mim? As meias brincadeirinhas. Sensacional, Um adorei. livrinho que a nossa galera também sempre tem no bolso, né? Um bom cozinheiro sempre tem um livrinho no bolso. Sempre? Pra ficar anotando receita, alguma diferença, alguma Mas tu alteração é que old fez, school, então, né? Porque papel. A gente papel, é old lápis school e ainda. papel. Olha só Uma que camiseta legal. clássica do grupo, que que legal, berga, olha. erva mate, pinhão e butiá. Essa é demais, né? Que é a nossa... Isso meio que nos define, né? Berga, erva mate, pinhão e butiá. Tá, pronto, a gente é gaúcho, é isso, né? Aí. Legal. E a sacolinha Belão. da cozinha de natureza. Que legal. Pô, obrigado. Olha quanta coisa, valeu a pena, hein, esse convite. Deu certo. E eu não sei se tu trouxe, mas a gente também pede para alguns convidados uma foto que tenha marcado a sua vida ou a sua... Eu acho que eu não Enfim, trouxe, mas enfim, a gente pode... tu pode nos mandar, mas tu quer falar sobre a foto? Daí a gente põe agora aqui, as pessoas estão nos ouvindo, agora tá aparecendo aí no vídeo. Eu nem pensei direito nessa foto, mas... Tá aí olhar o que a gente tinha olhado. Fala mais pra cá no microfone. A gente... Aí. Eu acho que assim, pode ser uma foto das expedições, né? Uma foto legal das expedições. Acho que fala muito sobre mim, assim, sobre essa inquietação, né? De estar sempre buscando, conhecer mais. E principalmente de conhecer de onde as coisas vêm, assim, né? E para os lugares. Acho que essas expedições também conectam muito do que eu
do que eu acredito sim de turismo, gastronomia, porque, né, por exemplo, lá no Camarão, quando a gente estava na Lagoa do Peixe, às 4 horas da manhã, entrando no barquinho com o cara pra gente puxar a rede do camarão, assim, eu pedi pra ele, cara, alguém já fez isso contigo uma vez na vida? Ele disse, nunca. É a primeira vez em, sei lá, em 60 anos que ele fazia aquilo, que alguém entrava junto com ele pra ir viver essa experiência de tirar o camarão fresquinho ali da hora. Então, enfim, acho que se conecta. Meu sonho é um dia poder passar lá e ver, sei lá, um grupo de turistas chegando, ter uma canoinha junto com alguém, e eles vão pegar esse camarão e depois a gente vai fazer esse camarão em algum lugar para eles. Né? Quando a gente fez ali também, a gente foi na Ilha dos Marinheiros e o Patrick, que tá cozinhando muito também, um restaurante legal dele lá, o Aconchego lá no cassino, tá muito bacana também. E o Patrick fez um almoço para nós na Ilha dos Marinheiros, parando na propriedade que é do pessoal da Jurupiga ali, né? E foi muito legal, assim. Então, isso é uma coisa que a gente já queria botar em prática até esse ano mesmo, assim, de colocar, comercializar isso, porque para mim tem uma coisa muito legal na gastronomia e as experiências mais marcantes que eu tenho de gastronomia estão ligadas a meios de transporte. Né? Um dos eventos que a gente faz lindo lá em Garibaldi é que a gente para a Maria Fumaça, põe todo mundo para dentro no Garibaldi Astro. Vai tudo para dentro e serve as pessoas da Maria Fumaça, termina dando uma volta, come a sobremesa em Barbosa, volta. E acho muito legal. Uma das experiências mais incríveis gastronômicas que eu tive na minha vida foi em Paraty, né? Lá com a Gisela do Gastromar. Ela tem o Sem Pressa, que é um barco. Não sei se você já viu. É uma das coisas mais incríveis da vida. É legal, assim. É uma das experiências mais lindas que eu tenho de lembranças assim, gastronômicas. E a gente passa o dia inteiro navegando e comendo. Né? Um menu de degustação que para em vários lugares. E aí do nada chega alguém com camarão rosa, recém-pescado, assim, entrega. A gente come aquele camarão praticamente cru, assim, docinho. Enfim, experiência muito maluca. E nessa que a gente fez na Ilha dos Marinheiros, foi isso, sim. O Patrick nos encontrou, né, o Gabriel, acho que nos encontrou do lado de lá no mercado público, né, lá de Rio Grande. A gente atravessou de barco até a ilha, chega na ilha, para e já tem um mesão assim nos esperando, o Patrick cozinhando. Foi uma das coisas mais legais. Só com frutos do mar pescados ali. Foi muito legal, muito legal. Então, acho que essa conexão também assim, então essa foto acho que conecta um pouco disso, né? Esse turismo, gastronomia, né, pesquisa, que é um pouquinho gostoso. Perfeito. Rodrigo, nosso papo está chegando no fim. Prazer falar contigo. Que incrível. A tua história é incrível. Que bom. Eu te desejo um excelente ano aí. Tomara que venha muitos projetos pela frente. Parabéns, tá? Obrigado, Ju. Obrigadão. Prazer estar aqui. É uma honra a gente poder estar aqui falando sobre isso. E para mim sempre é assunto bom demais. Assunto maravilhoso. Tá, eu poderia dá pra falar horas aqui, né? Mas daí nós tínhamos que ter umas comidas aqui pra acompanhar. Um vinhozinho. Tem um fogão aqui, a gente vai cozinhar já. Tá bom, obrigado. Tá? Obrigadão. Gente, beijo pra vocês. Até a próxima.